Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Não é à toa que eu digo aqui, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Gênesis 50, versículo de número 20. Quero falar um pouco sobre o diabo deseja o mal, mas Deus deseja o bem, ok? O que é o café com Deus, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos compartilhar bastante nossos vídeos. Muito obrigado você que compartilha, você que curte, dá aquela curtida, e você que também faz comentários, pedido de oração. Sabe que eu tenho um compromisso de estar orando por você e principalmente você que se inscreveu no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, te peço encarecidamente, corre lá. Tem as letrinhas azuis embaixo do vídeo, é só você clicar ali e vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, pronto, já está inscrito, automático. Muito bem. Gênesis 50, versos 20 está escrito: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essa é a história de José, você conhece, né? Vou resumir aqui. Os irmãos, José era o filho mais novo, né? No caso, era o caçula. Jacó tinha uma paixão por aquele filho, que era justamente o filho da mulher que ele amava, que era Raquel. E aí, os filhos de Lia ficavam enciumados, né? Por causa do amor que ele tinha por aquele filho da velhice, que o pai tinha, né? Aquele filho da velhice. E fez uma túnica talar para ele, uma túnica, né? De mangas compridas, que parecia, inspirava o sacerdócio ou até a linhagem real, né? Eram roupas daquele tipo que era usado. Então, uma roupa comprida daquele tipo, colorida. E ele era conhecido pelos irmãos como sonhador, porque sonhou e contou o sonho para os irmãos, e os irmãos, né, dizendo que, lá contando a sua história, né, resumindo, tá? Inclusive que o sol, a lua e os 11 estrelas se curvavam perante ele. Então eles disseram, até meu pai e minha mãe vão se curvar e nós também. E aí, um belo dia, lá vem o sonhador, né? E ele levava o relatório para o pai e contava, às vezes, os problemas, né? As coisas erradas que os irmãos estavam fazendo. Já tinha uma bronca com isso, né? Por ciúme dele, e resolveram matá-lo. Mas aí, na intervenção de Deus, não matando, não mataram, lançaram numa cisterna, e ao passar ali alguns mercadores que negociavam escravos, eles venderam José como escravo. Você conhece a história? José foi tentado, foi para a casa de Potifar primeiro, né, e tal, e cresceu, Deus era com ele, e por fim ele foi depois, né, o calabouço, lá para a prisão, onde alcançou graça do carcereiro ao ponto de que a chave ficava até com ele para olhar os presos. E como tiveram sonhos, tanto o copeiro quanto o padeiro, ele interpretou os sonhos, e esqueceram dele, saíram, esqueceram dele, ele pediu para intervir para ele, não interviram. Você conhece a história. No final, o faraó teve um sonho perturbador que não conseguia, né, interpretar e entender. É onde lembraram, ou melhor, o copeiro lembrou que o padeiro tinha sido enforcado, segundo a revelação do sonho que o José deu. E já o copeiro estava servindo ao rei de volta, servindo ao rei, lembrou de José e mandaram chamar José. José interpreta o sonho e é colocado como governador.
Havia uma fome tremenda que ocorreu, porque primeiro foram 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, de escassez, de miséria. Mas como o Egito se preparou por intermédio de José para alimentar todo mundo, né? Os outros países que viriam até ele, é onde Jacó, seus filhos, vão buscar comida lá no Egito, sabendo que só lá tinha. E é onde José aí apronta uma peça para eles, né, para dar uma lição. Poderia vingar, mas não vingou, não quis vingança. E ele perdoa os irmãos. E quando o pai de Jacó morre, inclusive os irmãos ficaram temerosos, disseram: agora que o papai morreu, agora ele vai vingar. Mas ele disse essas palavras que nós acabamos de ler. Isso é lindo demais. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quer dizer, Deus usou ele para que alimentasse o mundo, muita gente pudesse viver e não morrer de fome. Então, às vezes, o mal que intentam contra nós, Deus reverte em bem. Aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor. E me vem aqui outro personagem bíblico, que é Ramã, que atentando contra a vida de Mardoqueu, né, ou Mordecai, cada uma versão diz de um jeito. E você conhece a história, ele é o símbolo, na verdade, né, a semelhança de Satanás, que não atenta só contra a sua vida, a minha vida, mas contra a vida de todo o povo, né? Querendo matar, querendo destruir, e levar para o inferno. Ramã não estava satisfeito com Mordecai, porque ele não se curvava perante ele, então não intentou só matá-lo, mas exterminar todo o seu povo, todos os judeus. Você conhece essa história também. E é um plano que Satanás, né, arquitetou, usando Ramã, para trazer o extermínio da nação judaica. Então, ele arquitetou aquele mal. Nós podemos ver isso em Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6. Está escrito assim, ó: vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Ao versículo 6 agora. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Xerxes, ou de Assuero, que é a mesma coisa. Está vendo aí como é que são as coisas, como é que Satanás trabalha, né? Como Ramã, que não só quis destruir a vida dele, mas de todo o seu povo. É assim que Satanás quer fazer. Ele não quer destruir só você, quer destruir sua família. Ele não quer destruir só você, quer destruir a igreja, o povo de Deus. Amém? Podemos ver também agora o plano de Deus para o bem, né? Nós lemos o plano de Satanás, né? Você sabe muito bem que ele foi orientado pela esposa, pelos amigos, a procurar o rei e a fazer pedido, né? Dizendo que havia um povo, né? E que não se submetia ao rei, quer dizer, mentindo, e que o rei devia fazer um decreto para exterminar aquele povo, marcar um dia, uma data para exterminar aquele povo. Então, o rei concordou, selou com seu anel, né? Não podia voltar atrás, a lei que ele deu, e aí agora Mardoqueu, né, está também correndo risco de vida, além de toda a sua parentela, todo o seu povo. Agora Ramã está decidido, ele foi convidado para um jantar, né, com Esther,
porque Esther já tinha sido intimada por Mardoqueu quando soube que aquele decreto saiu. E ela teve até medo, temor de botar a cara, com quem diz, né? Mas ele chama a atenção que ele que criou ela, um tio, um primo, que criou ela. E disse para ela, você foi levantada para essa finalidade, eu creio que foi para isso. Não foi à toa que Deus te escolheu para ser rainha, né? E não pense você que por estar no palácio você estará seguro, porque você é judio, quero te lembrar, vai ser exterminado todo o povo, inclusive você. Mas Deus vai levantar de alguma maneira alguém para defender o seu povo. Se você não fizer, né, outro fará, se você desobedecer a Deus. Mas ela, graças a Deus, tomou a atitude de entrar no palácio, na casa, na parte do palácio lá onde ninguém podia entrar, a não ser fosse convidado pelo rei, ou então era morto se o rei não levantasse o cetro. E ela arrisca, porque ela coloca em oração, jejum, ela, as servas dela e todo o povo judeu também jejuaram. E ela então entra e acha a graça diante do rei. Ela faz um pedido, querendo dar um jantar ao rei, você conhece a história, e queria que chamasse Ramã para estar junto, né? E Ramã agora, olha, eu sou o cara importante, num jantar especial para o rei, só eu fui convidado e tal, né? E o mal está arquitetando ali agora, quer dizer, para pedir ao rei, né, a Faraó, a cabeça, o líder geral, a cabeça de Mardoqueu, né? Para que ele fosse morto, enforcado. Inclusive ele fez a forca, já tinha preparado a forca, Ramã tinha preparado essa forca de 20 metros de altura, já com tudo certo, achando que estava tudo certo. Só que aí vem o plano de Deus, né? É onde eu disse para você, nós vamos ler aqui no versículo já, no capítulo 6, versículo 1 a 3. Olha o que diz aqui, olha o plano de Deus, como Deus é tremendo, gente. Oh, meu Pai. Olha lá, vamos dar uma olhada rapidinho. A folha cola, tem hora que só a graça, vamos lá. Olha o que diz aqui, gente, ó. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero, quer dizer, para matar, né? Então disse o rei, que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhes fez. Quer dizer, o diabo está preparando aqui, antes, né? Você viu aí por Ramã, arquitetando um plano, Deus está arquitetando outro. Aqui está. Isso que eu digo, o mal, Deus torna em bem, né? O desejo do diabo é fazer o mal, mas o de Deus é fazer o bem. Vamos lá. Então, agora são dois planos que entraram em conflito, correto? Olha o que diz o versículo 5 e 6, gente. Eu li de 1 a 3, olha o que diz o 5 e o 6, ó. Então disse o rei, quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado, olha só. E esse aqui eu li o 5 e 6, eu pulei aqui, vamos lá. Eu li o 4, vamos lá. E os servos do rei lhe disseram, eis que Ramã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? O cara é muito orgulhoso, né? Eu aprendo algumas lições aqui rapidinho, porque a hora voa, né? Vamos lá. A primeira lição aqui, olha só, tudo que você faz, tá? Cada oração, intercessão que você levanta,
cada obediência que você submete a Deus, cada submissão às autoridades, mesmo que você às vezes não concorde, né? Mas você submete porque são autoridade eclesiástica, autoridade de Deus. Todo bem que você faz a alguém, nada disso fica esquecido. De tudo isso que eu falei aqui, Deus escreve no seu livro. Assim como estava escrito nas crônicas. E foi só o rei sofrer de insônia, porque Deus providenciou isso, claro, né? E pedir para ler a história dele. E aí na história dele está constando que havia uma conspiração contra a vida dele. E quem o livrou foi Mardoqueu. Né? Por quê? Porque ele é que ouviu o que estava para acontecer, o rei seria morto numa emboscada, então Mardoqueu conta isso para o rei. E o rei investiga e vê que é verdade aquilo, aquela conspiração, né? Manda matar os eunucos, mas não compensou, não teve compensação nenhuma por hora, né, na época, para Mardoqueu. Mas você vê como que Deus não esquece da gente, não esquece do que você faz, tá? De cada obediência, como que eu disse, submissão, cada bondade que você faz, está escrito no caderno, no livro de Deus, e na hora certa ele vai te trazer bênção, livramento, honra. É o que está acontecendo aqui. Quando Ramã entra pensando em pedir a cabeça de Mardoqueu para ser enforcado, o rei pergunta a ele: o que se faz ao homem cujo rei quer honrar? Aí Mardoqueu: quem melhor do que eu? Aí é que está, gente. Aí ele então fala, né? Se você continuar lendo a partir do verso 6, lê o 7, 8, ele fala: o rei deve pôr, né, o seu cavalo que ele anda, botar o manto do rei, né, sobre esse homem, a coroa do rei sobre a sua cabeça, e alguém do rei dizendo, olha o que, e andando em todo o reino, dizendo, olha o que o rei faz quando ele quer honrar alguém. E ele está pensando que é para ele, está falando aquilo porque achando que aquilo ia ser feito para ele. Aí o rei diz: faça tudo o que você acabou de dizer a Mardoqueu e não deixa cair nenhuma palavra sequer. Que vergonha! O diabo arquitetando a destruição de um homem, né? No caso Ramã, né, que simboliza aqui Satanás, agora ficou envergonhado. Como que Deus muda, vira a mesa, né? Aquela maldição que vinha para Mardoqueu virou bênção agora. E a vergonha virou para Ramã. Satanás é envergonhado na sua vida, na minha vida. Que, né, aqueles que servem ao Senhor, que confiam nele, esperam nele. E aí vem, né, agora ele tem que fazer isso, honrando aquele homem diante de todos. Foi para casa envergonhado. Mas aí depois ele vai para o jantar. Ele não imaginava o que esperava para ele. Ainda acha que vai ser honrado, porque a rainha, né? A rainha me convidou. Só eu fui convidado. Olha só, gente. O orgulho, olha só, precede a ruína. Então a soberba, Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde, né? Então, soberbo, orgulhoso, vaidoso, ele é abatido, irmãos. Preste atenção nisso, não seja orgulhoso, vaidoso, né, prepotente, não ache que é melhor do que os outros, não levante o seu nariz, principalmente tem gente que quando é colocado em cargo de mando, meu Deus, pisa nos outros. Não faça isso, porque Deus está vendo e a paga vem, tá? Existe um Deus no céu. E aí o que acontece agora? Os humilhados são exaltados, né? E os exaltados são abatidos, diz a palavra, e ele agora não sabia que o pior está por vir, não é só a vergonha. A rainha Esther revela para o rei
que aquele maldito Ramã, que havia pedido para matar a sua descendência, inclusive ela correria o risco de ser morta, porque ela revelou para o rei, até então o rei não sabia, que ela também era judia, era o seu povo que ele estava querendo matar. E aí ele ficou, né? O rei ficou tão irado e mandou enforcá-lo. Aí disseram, mas ele fez uma forca para Mardoqueu, então ele foi enforca na própria forca que ele fez. E Ramã foi enforcado. E tudo que era de Ramã foi passado agora para Mardoqueu, inclusive a sua posição como segundo maior no reino de Xerxes, né? Xerxes, que é Assuero. Vai vendo como Deus trabalha. Então, querido, todo mal arquitetado contra ti, Deus vai reverter em bem, se você confia nele. É o que Mardoqueu está ensinando para nós, ter confiança em Deus. Deus tem o seu plano. Satanás tem o plano de destruir, de te matar, né? De te envergonhar, de acabar com você, mas Deus tem um plano de virar a mesa, de te honrar, de te abençoar, de te fazer bem, de te fazer próspero, de te curar, de te trazer graça. É isso que você precisa entender. Amém? Deus tem o melhor para você, Ele te ama. E Ele cuida nos mínimos detalhes. Depois, aquela lei que não podia ser revogada, o rei liberou uma nova lei para dar direito aos judeus se defenderem contra os seus inimigos, se armarem bem, inclusive tomarem aqueles que quiserem vir contra eles, tomarem até os bens deles. Pronto. E foram muito honrados, porque, inclusive, né, aquele que era o líder, agora segundo maior no reino, era um judeu. Então, os judeus foram muito respeitados, muito honrados. Aquilo que Satanás projetou, que era um dia do extermínio dos judeus, Deus reverteu em bênção, em honra para os judeus. Aquela forca que estava reservada para Mardoqueu foi dada para o inimigo. Então é assim que Deus vai fazer na sua vida, eu profetizo isso. Confia nele, espera nele, e a graça virá, favor de Deus que nós não merecemos, mas as suas misericórdias agem em nosso favor. E não só você, que o inimigo também quer destruir a sua casa, os seus, né? O povo de Deus, Deus vai dar vitória e honrar a sua família, o seu povo, porque Ele está na dianteira de tudo isso. Amém? Que Deus abençoe. E aquele mal que te fizeram vai se tornar um bem muito maior. Não vingue, aguarde e espere no Senhor. Deus tem o melhor. Libere o perdão, faça isso sempre. Se humilhe, peça perdão se for preciso. Né? Ande com Deus com atitude de quem espera nele, confia nele, e o mais Ele fará. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Café com Deus de hoje. Chegamos aí faltando 31 agora para chegar a 1969. Te louvamos por isso. Obrigado pela vida da Rosa Andréia e família. Abençoa ela e família, Elisângela Aparecida e família, Luana e Raquel e família, Helenice Zamboni e família, Marilda e seu filho Ronaldo e família, Paulo César dos Santos e família, pastora Rosaura Marques e família, e todos que nos acompanham, curtem, assistem o nosso vídeo, e Deus e compartilha em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Uma oração especial também, meu Pai, eu me lembro aqui agora da Yolanda e também da Alcina, que pede pela cirurgia aí do Eduardo, que já deve estar no pós-cirúrgico, que a graça envolva o coração dele e a tua mão de poder também curando, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo, hein, gente? Senta o dedo aí, vamos compartilhar.